Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes para a sociedade e para os servidores públicos. Você pode acompanhar ao vivo pela página do Sindicep no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o secretário de Política Sindical e Formação da Condicef, Walter César Figueiredo. Na pauta, trabalho remoto e o retorno às atividades presenciais. Walter, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Sindicep Web. É um prazer estar aqui novamente. Antes de entrarmos no assunto de nossa pauta, queremos registrar a importância do movimento negro e suas pautas e homenageá-los pelo Dia da Consciência Negra. Viva Zumbi! Walter, qual o recado as urnas mandaram também em relação a esse tema? Nós tivemos eleição agora municipal. Uma coisa que duas coisas esperavam, né, nessas eleições municipais. Uma avalanche vitória da direita racista, da direita discriminadora, etc. e tal, e um massacre das esquerdas no Brasil, e dos movimentos populares como um todo, particularmente os sindicatos. Felizmente, nenhuma coisa e nem outra aconteceu. Bolsonaro foi derrotado, amplamente derrotado, as políticas de direita foram derrotadas, na maioria das grandes cidades. Os candidatos do próprio partido aliado com o governo não queriam aparecer ao lado de Bolsonaro. E dos 49 que ele apoiou, 47 perdeu e assim sucessivamente, né? Além de 80 fora aqui, né? Então, você vê que foi uma derrota para a direita. Eles não conseguiram o que eles queriam. Do outro lado, que queriam massacrar as esquerdas, não conseguiram. Os partidos de esquerda conseguiram sobreviver, né? Embora o PT tenha reduzido a quantidade de prefeitura, mas aumentou a quantidade de eleitores, né, porque migrou das pequenas cidades para as grandes cidades. E, por outro lado, o movimento popular conseguiu eleger uma grande quantidade de pessoas, inclusive de partido de centro, até mesmo de partido de direita. Foi eleito muito negro, muitas mulheres, inclusive até LGBT, né, que não se tinha tradição de eleger no Brasil. E no Dia da Consciência Negra, nós estamos passando uma semana terrível, por exemplo, em Florianópolis, onde pela primeira vez se consegue eleger uma mulher negra, né? E essa mulher negra já está sendo ameaçada, os próprios fascistas postando nas redes sociais e dizendo que tem que matar aquela negra porque o suplente dela é um branco para assumir. Isso mostra ainda que essa direita brasileira é raivosa, perigosa e ameaçadora, né? Mas demonstra também as urnas que o povo brasileiro não quer esse tipo de política, que o povo brasileiro quer reforçar. Então, ganhou realmente as grandes organizações populares, o movimento popular que o governo Bolsonaro queria destruir, não conseguiu, não foi destruído. Os sindicatos elegeram muitos representantes, o movimento popular elegeu muitos representantes em vários partidos. Isso é fundamental, isso é importante. Uma outra coisa também importante, que a direita, né, como faz nos Estados Unidos e no mundo, tentou desacreditar a eleição, distribuindo fake news, dizendo que a eleição era fraudada, que o voto não era certo, incentivando o povo a não votar. O povo brasileiro deu uma resposta, né? Esperavam uma abstenção de mais 50%, a abstenção não chegou a esse patamar, a abstenção se manteve no nível aceitável, que inclusive pouquíssima diferença em relação às eleições normais, num momento de pandemia avassaladora. Então, o recado das urnas é isso: o povo não aceita essa direita raivosa, essa direita perseguidora dos direitos dos trabalhadores, perseguidora dos direitos humanos da sociedade. O povo brasileiro quer, sim, um entendimento e o crescimento de um Brasil justo e melhor para todos nós. Foi isso o recado que as urnas deram. Walter, outra coisa que a gente tem percebido, né, é uma mudança no perfil. Por exemplo, aqui em São Luís, pela primeira vez, foi eleito um coletivo. E isso já tinha acontecido no Rio de Janeiro e em São Paulo nas eleições passadas. Isso veio para ficar também, essa modalidade de candidatura? No Brasil, a legislação não reconhece esse tipo de candidatura, né? É uma experiência que está vindo dos Estados Unidos, da Europa, dos países mais avançados, e que o Brasil, como sempre faz, está copiando, né? Me parece que é uma boa alternativa de construção política, né? Porque o mandato deixa de ser personalíssimo, né? E passa a ser um mandato de um coletivo. E, por menor que seja o coletivo, é maior do que uma pessoa só, né? Pode ser um coletivo até de 3, mas é maior do que uma pessoa. Isso é importante porque divide o poder. Eu vi, inclusive, aqui a eleição
do coletivo da juventude que foi eleita pelo PT, eu vi a entrevista, né, do candidato eleito, e ele dizendo que o mandato é coletivo, o mandato, até o dinheiro do salário, ele disse que vai ser dividido por igual entre os membros do coletivo. Então, quer dizer, é uma nova maneira de ver a política, é uma maneira do coletivo sobrepor ao individual. Isso é muito importante, é fundamental, né? Que o Brasil, já é a segunda vez, na eleição passada teve também, mas pouquíssimo, essa cresceu bastante, né? E a tendência é isso. Agora, nós precisamos firmar essa tendência, porque, como eu disse, firma o coletivo, firma o social sobre o individual, e precisamos alterar a legislação eleitoral para permitir esse tipo de coisa, que é fundamental, que é importante, e no sentido de que seja garantido os direitos daqueles que estejam empenhados diretamente. Então, é importante que a gente esteja participando disso. Walter, outra coisa que aconteceu esse ano, e graças a Deus, né, eu acho isso é muito bom, nós tivemos uma grande participação de sindicalistas no pleito, inclusive com a eleição de muitos deles em São Paulo, no Rio Grande do Sul, principalmente. E isso traz para dentro do sindicato aquela discussão. O sindicato tem ou não que se envolver com política partidária? O sindicato em si, a entidade em si, é proibida por lei se envolver em política partidária, inclusive financiar a campanha, né? Os empresários podem, mas as entidades do sindicato não podem. Então, os sindicatos eles são proibidos de financiar campanhas eleitorais. Mas os diretores de sindicatos não têm nenhuma proibição. Os diretores são cidadãos como qualquer um. Então, os diretores eles têm que estar envolvidos, têm que estar participando. Até porque o sindicato, em toda a nossa negociação, por exemplo, nós somos sindicatos de servidores públicos federais. Tem sindicato de servidores públicos municipais, sindicato de servidores públicos estaduais. Todos dependem do parlamento, quer ser o parlamento municipal, o estadual ou o federal. Porque todas as questões de servidor público, embora seja de iniciativa do presidente da República, do governador do estado, do prefeito, mas sempre é votado e tem que ser aprovado pelo espaço legislativo. Então, é fundamental que a gente tenha representante no legislativo para defender o nosso direito. E os sindicatos, como eu disse no início, juntamente com o Movimento Popular, não foi devastado conforme Bolsonaro e sua equipe queria devastar o sindicato e o Movimento Popular. Nós, pelo contrário, saímos fortalecidos no momento de pancadaria contra nós, todo mundo falando mal do sindicato, qualquer emissora de televisão, grande jornal que se abre falando mal do sindicato, falando mal do Movimento Popular, tentando desacreditar a política para dizer que todo mundo é igual, mostrar que todo mundo é ladrão, que todo mundo é bandido, é isso que a grande mídia faz, e nós conseguimos fazer uma diferença e elegemos uma boa parcela de representantes sindicais no sentido para defender nossos direitos. Então, os sindicatos, eles têm sim que fazer política porque não existe nada. Até reajuste salarial, por exemplo, no nosso caso, servidor público, diretamente depende do Orçamento Nacional da União. Se mesmo na iniciativa privada, quando o sindicato faz greve, quando vão para a rua pedir aumento salarial, o patrão diz que a economia vai mal, que a economia não sei o quê, que a importação disso, a exportação daquilo outro encareceu, que a folha de pagamento do funcionalismo deles está alta, etc. Então, quer dizer, não tem jeito, a política está em tudo, não tem como você viver. Quem vive em sociedade, vive em política. Walter, outra coisa, que também foi reflexo, né? O comportamento negacionista do governo refletiu no resultado das urnas. Mas me parece que o governo ainda está cego em relação a isso, né? Porque, por exemplo, o governo Bolsonaro já demonstrou claramente que é o inimigo dos servidores públicos e dos serviços públicos, né? E, claro, sendo assim, inimigo também do povo, que precisa desse serviço. E nesse momento em que os casos de Covid voltaram a subir assustadoramente em todos os estados, em quase todos os estados brasileiros, né? O governo federal volta a insistir em colocar em risco os servidores públicos, né, e usuários, trazendo de volta para o atendimento presencial. Tem algum sentido essa volta precipitada, Walter? Volta precipitada nunca tem sentido, né? Está sempre equivocada. Nós temos pressionado o governo, nós do Sindicep Maranhão, nós da Condicef a nível nacional, né? Pressionado no sentido, se é para ter volta, é para ter dentro das normas de segurança, respeitando o momento. O problema é que nós estamos vendo que no mundo todo está ocorrendo a chamada segunda onda. No Brasil não terminou nem a primeira. Então, quer dizer, onde
se voltou, se liberalizou o espaço público para aglomerações, a doença está voltando com muita força. Está voltando de maneira mais assustadora do que foi a primeira onda. Então, esse é o perigo, esse é o nosso medo. Voltar à aglomeração, nós sabemos que tradicionalmente no Brasil não se tem vontade e desejo político, agora com esse governo, muito menos ainda, de fazer fiscalizações, de cumprir regras. E o Bolsonaro é, por excelência, um homem voltado a não respeitar as leis, não respeitar as regras, né? Então, a gente viu agora, por exemplo, que inclusive um embate dele com vários países internacionais, aí, vários países, na questão da queimada da Amazônia, ele acusando os países de ser culpado pelo fogo na Amazônia porque compram madeira que ele permite sair legalmente do Brasil. Ora, quer dizer, ele tira a fiscalização federal, encolhe a fiscalização, libera para os próprios empresários gerar as notas de origem da madeira e depois quer culpar os países pela responsabilidade de ter madeira ilegal na Amazônia, de ter queimada na mão. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito. Tanto é que ontem ele vergonhosamente teve que recuar e, no máximo, acabou falando na França, e a gente sabe qual é o interesse dele estar falando da França, né? O problema dele com a França é outro. Então, a gente viu que é um governo perdido, que não consegue dizer nada. Só as bestais que Bolsonaro fazia, que era como, vamos dizer assim, instrumento de política dele, as fake news, estão cada vez mais desmoralizadas, cada vez mais derrotadas. As fake news não estão mais surtindo o efeito que surtiu na eleição e que logo em seguida, quando Bolsonaro fazia aquele teatrozinho em frente ao Palácio do Planalto, não está surtindo mais o efeito. Então, ele está ficando, vamos dizer assim, perdido. Aí está tendo que vir o vice, vergonhosamente, inventar, fabricar aquelas justificativas mais absurdas, tanto para a derrota eleitoral dele, como para essas justificativas absurdas que ele inventa. Então, nosso medo da volta do trabalho presencial é essa falta de organização da máquina pública, que a gente sabe que está ruim. Por exemplo, você vem aqui no prédio do INCRA, que é um dos maiores prédios de órgão público aqui no Maranhão. Está uma calamidade, tanto é que tiver que sair lá, uma vergonha ter que alugar prédio, porque não mantém o prédio próprio que tem. Quer dizer, também, na verdade, não é vergonha, não. Acho que eles já fazem isso de propósito, que é para depois alugar o prédio dos amigos, dos companheiros, lá dos que financiam as campanhas deles. Então, o governo, a nossa preocupação é essa: não existe um sistema organizado de trabalho na administração pública que permita, né, a volta segura. Os órgãos públicos não estão adaptados para esse trabalho presencial no momento de pandemia. Esse é o nosso grande perigo, por isso que a gente tem criticado essa volta. Por outro lado, Walter, já foi resolvido a questão do trabalho remoto? Já foi disciplinado isso? Quem paga o quê? Quem faz o quê? O que desconta? O que não desconta? Isso já foi disciplinado? Não, ainda não. Tem proposta de lei no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, tentando disciplinar isso, né? Infelizmente, os projetos que tinham eram todos ruins, só pior para os trabalhadores, né? E na hora que a gente está no trabalho remoto, se eu estou em casa aqui, eu estou bancando minha energia, bancando minha internet, bancando meu celular, etc. Quer dizer, estou fazendo a despesa que normalmente quem faz é o meu patrão, né? Isso não está disciplinado. A ter cadeira, por exemplo, do órgão público, tem que mudar a legislação, porque pela lei atual, se um servidor traz uma cadeira dele para casa, ele pode, inclusive, receber processo disciplinar administrativo por apropriação de patrimônio do erário público, porque a lei proíbe isso. Então, tem que alterar isso e permitir. Eu tenho que ter uma maneira, né, permitir esse tipo de coisa. O governo, vergonhosamente, aí no início, andou pedindo até computador para a sociedade, que diz que para fazer o trabalho remoto. Então, é complicado. A maioria da casa do trabalhador brasileiro são casas pequenas, né, inadequadas para fazer trabalho, porque há uma grande concentração de pessoas num pequeno espaço, que cria dificuldades, e além do barulho, etc. e tal, não tem um espaço acústico preparado. Então, de qualquer jeito, se o trabalhador for fazer isso, ele vai ter custo, vai ter despesa, e a maioria são poucas as empresas que eu tenho visto feito isso. Já vi nos Estados Unidos e no Brasil, uma ou duas aqui fazendo, mas para pequena parcela. Em larga escala, não fez. Nós tivemos agora o grande problema das escolas. Você viu que a maioria ficou sem aula porque o Estado, porque o município, porque a União não estava preparado para fazer aula remota.
Então, a maioria dos trabalhadores, principalmente os filhos do povo brasileiro, não tinha celular, não tinha computador, não tinha tablet para estudar em casa, e nem acesso à internet. Então, essa é a nossa grande preocupação. E tem um decreto do governo e depois também uma portaria regulamentando esse trabalho, mas não trata dessa questão das despesas, né? Trata só do trabalho e da produção, que o governo gostou. Ele transferiu essas despesas para o servidor, economizou 500 milhões de reais, ele gostou disso, transferir as contas para as costas do servidor. Quer dizer, e acho que é isso que ele quer institucionalizar, o servidor público trabalhar de casa por conta própria, porque é um absurdo. Está aparecendo esse apagão aí do Amapá, que estão inventando que os 27 milhões que estão dizendo que vão gastar para recuperar, que vai dividir entre os 80 milhões de consumidores do Brasil, que é um absurdo. Quer dizer, uma empresa chega, privatizam o patrimônio público, a empresa chega, não investe nada, nem a manutenção de um aparelho transformador, que é o mínimo que tem, ficou provado que não fizeram, há 2 anos está lá encostado, e agora querem dividir a conta com os 80 milhões de usuários do Brasil, que é um absurdo, né? Nós precisamos acabar com esse tipo de coisa no Brasil. Claro. Agora, Walter, ainda em relação ao trabalho remoto, porque o que está acontecendo? A gente está recebendo denúncias, né, que aumentou o custo, claro, aumentou o custo para o servidor em casa e ainda está diminuindo o que ele recebia. Porque, por exemplo, já tem órgãos que retiraram o ticket e o vale transporte. Ou seja, eles estão recebendo menos e tendo mais gastos. É verdade isso ou não? Sim, porque a princípio a lei diz o seguinte: se você recebe o vale transporte, você recebe para ir para o trabalho. Você não está indo, então não tem como você receber vale transporte, você não está se locomovendo. Essa é uma questão. A questão do ticket. Quem recebe o ticket do restaurante, que é aquele para você comer, para não vir em casa almoçar, eles também estão suspendendo. Mas isso aí é errado, ele tinha que transformar, então, o ticket de restaurante em ticket de alimentação. O cara está em casa, mas ele vai comer do mesmo jeito. E vai estar trabalhando. Está provado que o cidadão está trabalhando muito mais. Por exemplo, nós na Condicef, nós estamos conversando, está horrível. Você tem reunião de manhã, de tarde, de noite e às vezes até de madrugada. E quem tem a responsabilidade, por exemplo, de fazer os relatórios das reuniões, tem que fazer de madrugada, tem que fazer à noite, tem que fazer fim de semana, porque é tanta reunião que está participando que não tem. Porque é uma coisa que as pessoas, devido à nossa falta de experiência, não mede isso. O patronato, ele quer que você trabalhe. Então, se você pode trabalhar o dia todo, ele vai te botar para trabalhar o dia todo. Já há 15 anos atrás, eu já li a denúncia de trabalhadores em Nova York, que eles não estavam podendo ter nem relação sexual com a mulher, porque 1h da manhã o patrão estava ligando para ele, dando serviço, dando trabalho, etc. Já há 15 anos atrás, a gente via isso lá nos Estados Unidos. A denúncia de que não estavam tendo sossego na sua vida pessoal, aquelas pessoas que estavam trabalhando em casa remotamente. Além desse pouco tempo, veja só, a nossa experiência é muito pequena nesse trabalho, mas mesmo nesse pequeno espaço que o servidor público trabalhou remotamente, ele aumentou em mais de 20% a produtividade e reduziu, como eu disse, em 500 milhões as despesas do governo federal. E é esse bolo que o governo quer comer sozinho, não quer responsabilizar junto com o servidor público. Ele quer comer sozinho e jogar o ônus para as costas do servidor público federal. Ok. Walter, agora, você tocou agora há pouco num assunto importante, que eu acho que é muito importante a gente debater aqui. Esse governo, ele tenta, né, uma das bandeiras dele é a privatização. Nós tivemos agora, estamos passando ainda, né, esse problema no Amapá, que deixa bem claro essa situação. O que é a privatização para o cidadão comum, né? É horrível. No caso, o governo monta a infraestrutura, depois entrega praticamente de graça ou até financiado com dinheiro público para um setor privado, e aí acontece isso. Quer dizer, o movimento sindical está sabendo usar esse fato para esclarecer a população em meio a essa campanha de privatização que o Guedes desenvolve aí? Olha, eu tenho um problema seguinte: a gente enfrenta um seríssimo problema de comunicação de massa, porque a grande mídia não nos dá espaço. Ela, pelo contrário, é proibido o sindicato falar. Chegaram ao absurdo agora de proibir até o outdoor
falando das políticas do governo federal, falando do comportamento dos deputados votando contra o servidor público. Até isso foi publicado. Nós tentamos publicar aqui alguns outdoor e as empresas recusaram, disseram, não, nós não estamos publicando isso que denuncie isso e aquilo outro. Quer dizer, essa semana eu vi da direita aí elogiando o grupo de direita, inclusive em espaço público, que era atrás de ônibus, que é concessão pública, um absurdo, né? Um absurdo. Usando espaço público, que é concessão, que é ônibus, que é público, a concessão é pública, né? A linha é da prefeitura, mas estava lá um outdoor da direita elogiando o Bolsonaro e elogiando o vice-presidente, e agradecendo a direita maranhense. Isso é agora do movimento sindical, nem na rua, no espaço privado, as empresas querem colocar, porque diz que não vão colocar coisa contra o governo, contra não sei quem. Quer dizer, eles dominam as empresas, fazem esse tipo de coisa. As privatizações, está provado, as telecomunicações são campeões de denúncia, continuam sendo campeões de denúncia, continuam fraudando o servidor público, aliás, o usuário, né? O usuário. Inclusive, quando eles privatizaram as telecomunicações, usando de uma desonestidade violenta. A diferença é que as empresas privatizadas, elas lhe vendem serviço. Quando as empresas eram públicas, você comprava ações da empresa. Você não comprava telefone, você comprava ações da empresa. Um ano depois, o seu investimento rendia que você podia comprar o dobro do seu investimento. Está entendendo? Hoje não, você compra só serviço. Você não tem nada de retorno. Antigamente você não comprava telefone, não comprava serviço de telefonia. Você era sócio da empresa, você comprava ações no mercado financeiro e fazia era investimento que fazia. Você recuperava o que você investiu em um ano, no máximo 2 anos. Inclusive, hoje, o serviço está aí a prova do Amapá e em vários estados do brasileiro. É só dar uma seca, é uma calamidade. Tem que ir para as termoelétricas com um custo altíssimo, porque eles não têm condições, não fazem investimento. O meu aparelho aí, ele caiu. Tranquilo. Foi a energia, não, essa tranquilo. energia que tem pique, acho que ela deu um pique, superaqueceu o aparelho e ele Sem problema, vamos recomeçar. E isso vem falar exatamente o que a gente está discutindo, né? Qualidade de serviços privatizados, né? Que foram privatizados. E como tu disseste, aí a conta acaba voltando para o próprio cidadão. Como é que a gente faz para mudar isso, Walter? O que a gente precisa fazer? Acho que tem que fazer o que nós do sindicato estamos fazendo, né? Lutando, convencendo a sociedade, né? Infelizmente, eles estão mandando na mídia, mandando em grande parte do judiciário, do Ministério Público, da polícia, eles mandam grande parte disso, né? E fazem o que quer. As próprias Forças Armadas, grande parte do generalato é de convicção privatista, né? E entreguista, diferente do que nós tivemos há tempos atrás das Forças Armadas. E isso é ruim, mas a gente tem que lutar, mostrar para a sociedade. O povo deu uma resposta, repetindo agora nas eleições municipais, elegendo inúmeros cidadãos e cidadãs populares, do meio sindical, do meio da luta popular, negros, LGBT, mulheres, né, de todas as etnias. Então, isso demonstra que o povo não está contente com isso e que a gente vai lutar. O negócio é a gente convencer essa parcela da sociedade que chama do meio, que transita às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, no sentido de que isso não está aprovando. Mas isso a gente está vendo que Bolsonaro não conseguiu entregar o que ele quer. Ele mesmo prometeu um monte de privatizações para melhorar, e quanto mais ele fala isso, mais piora o governo dele, né? A única coisa que ele está tentando privatizar de fato são os lucros e acabar com as fiscalizações. Nós estamos notando, e o povo já está percebendo, que esse tipo de política só traz miséria para o povo. Enriquece cada vez mais os que já são ricos, mas, por outro lado, aumenta a miséria para o povo, para o trabalhador brasileiro. Walter, agora vamos voltando aqui para o nosso tema, né? Em relação a essa volta, a volta às atividades presenciais. A gente já falou aqui, o governo está tentando forçar a barra para que isso aconteça. Mas tem alguma posição já
O que que os nossos filiados, servidores públicos, podem aguardar para esse momento agora? Bom, tem uma parcela dos servidores públicos, somente aquela parcela mais jovem, que tem interesse em fazer esse trabalho, né? Tem interesse em fazer esse trabalho. Agora, o que nós temos alertados para eles é que, da maneira como o governo está fazendo, num primeiro momento parece bom, mas só que daqui a uns 10 anos vai começar a aparecer as doenças. E antes dos 10 anos vai começar a aparecer os problemas familiares, porque o cara vai estar dentro da casa dele, trazendo o trabalho para a casa dele. Antigamente o lema era: não traga problema do seu trabalho para dentro de casa. Não leve problema da sua família para o seu trabalho. Esse era o lema, exatamente para uma coisa não atrapalhar a outra. Hoje, fisicamente, está vindo para dentro de casa. E a gente tem, inclusive nas lives que nós temos participado, você vê mães, pais, às vezes, dando justificativo porque ele está fazendo uma palestra, fazendo uma entrevista, aparece uma criança, às vezes dá uma dedada no computador, ou simplesmente vem pedir água ou pedir alguma coisa, etc. e tal, né? Quer dizer, você vê que o trabalho está tendo um relacionamento com a família. O espaço, e aí acaba um invadindo o espaço do outro. Então, isso, em pouco tempo, com certeza, vai trazer problema. Porque quando é no início, todo mundo... não, a criancinha, não sei o quê, etc, etc. Mas na hora que, como se diz, que a coisa se consolidar, empresa nenhuma vai querer isso, que um funcionário seu esteja ali fazendo um relatório, etc. De repente aparece uma criança e atrapalha tudo, né? Interrompe. Empresa nenhuma vai querer isso. No início, como eu disse, repito, parece bonita, até a gente acha graça, etc. Mas na hora que vira realmente coisa séria e que funda, você vai ver. Então, daqui a 3, 4, 5 anos, nós vamos ter esse problema. Porque qual é a diferença? Eu repito, o problema é que o espaço familiar no Brasil, as casas são pequenas, você vê os apartamentos que o governo faz para o povo morar, é chamado de apertamento, né? É chamado de lata de sardinha, porque é muito pequeno, muito apertado para as famílias, não tem espaço. E vai dar, se for em apartamento, pode dar conflito, inclusive com o vizinho, porque o que um fala, o outro escuta, e vice-versa, né? Então, tem todo esse problema que precisa ser equacionado. Para você ter um espaço bom no apartamento, você tem que ter uma boa acústica, aí você tem que botar isolante térmico para evitar que passe térmico, isolante auditivo, de audição, para evitar que passe o som de um para o outro, e assim sucessivamente. Nós precisamos nos educar, que a gente ainda tem a mania de não usar o fone de ouvido, ficar ouvindo o vídeo. Você está no meio de uma reunião, o cara liga um celular para ver um vídeo, fala ao celular ao mesmo tempo, então também precisamos nos educar, tudo isso para a gente saber utilizar os espaços, né? Isso tudo passa por mudança cultural, passa por qualificação também no caso do trabalho, qualificação profissional, né? E qualificação não só do ponto de vista técnico, como eles, mas também do ponto de vista social, da convivência psicológica, principalmente psicológico, né? Porque aí a pessoa vai estar mais tempo preso dentro de casa. E a própria pandemia está provando isso aqui, que você ficar mais tempo preso dentro de casa, você não aguenta. O povo está indo para a rua, não é porque grande parte do povo quer ir, o povo vai para a rua porque o povo não tem como ficar preso o dia todo, 24 horas dentro de casa, com um sol desse, igual aqui no Maranhão, queimando, você sai no sol, o sol parece que quer derreter sua muleira, né? As casas quentes, não tem dinheiro para pagar ar-condicionado para manter a casa gelada, então realmente não aguenta. Eu tiro por minha experiência e minha companheira aqui. Ventilador é ligado 24 horas por dia. Não tem como se desligar, ninguém aguenta, né? E dependendo do espaço e etc e tal. E aqui é só eu e ela, somos só dois aqui. Mas assim mesmo a gente, né, tem que, às vezes, inventa uma coisa aqui, sai ali fora, vai ali, etc e tal, não consegue. Então, por quê? Porque o espaço não está preparado para isso. E é isso que as empresas e que o governo não quer arcar com essa despesa de preparar o espaço para que haja um trabalho remoto. Porque isso custa dinheiro, né? Isso vai custar dinheiro. Isso está sendo discutido na reforma administrativa? Não está, porque o governo não tem interesse. O governo quer cortar a despesa. E aquilo que ele puder transferir para o bolso do servidor, ele vai transferir, porque o governo, o que é que ele fez? Como ele ficou proibido, ele tentou e não conseguiu rebaixar o salário do servidor, que é o que ele quer, e na reforma administrativa
servidor tem que estar claro, porque o governo tem a intenção de rebaixar o salário, e rebaixar nominal, não é rebaixar o poder de compra, não, que o poder de compra vem caindo todo Baixou, dia. É rebaixar nominal. Quem ganha 10 mil, fazer igual Temer fez. Vocês lembram que nós temos 5 cargos no governo federal, que até Temer foi criado por Dilma, o salário inicial da carreira era 15 mil reais. Temer baixou para 5 mil. Então, o que o governo Bolsonaro quer fazer é isso, rebaixar nominalmente o valor do salário. Quem ganha 5, baixar para 3, 4, etc. Porque o sonho deles, como eles dizem, é equiparar o serviço público com a iniciativa privada, porque eles dizem que o servidor público ganha muito em relação à iniciativa privada. Quer dizer, eles querem fazer a equiparação para baixo, para ruim. Ao invés de aumentar o salário dos que estão na iniciativa privada ganhando mal, ganhando péssimo, eles querem piorar o do servidor público que não ganha bem. É o contrário do que ele diz. Por exemplo, 75% dos servidores públicos ganham até 4.800. Até 4.800. 4.800 é menos do salário mínimo que o DIEESE calcula para cumprir a Constituição Federal, que diz que toda família tem que ganhar um salário mínimo. O salário mínimo necessário para a sobrevivência digna é 4.852, calculado pelo DIEESE. E a média de 75% do funcionário público federal é R$ 4.800. Então, quer dizer, está abaixo do salário mínimo real, que a gente precisa sobreviver. Então, é isso que quer. Então, na reforma administrativa, não está sendo discutido nada disso do ponto de vista da melhoria das relações de trabalho, da melhoria das condições de trabalho para o funcionário. Pelo contrário, está sendo discutido pura e simplesmente a cassação de direitos dos servidores públicos. Walter, o governo também tem feito uma campanha antissindical, né? E isso, de certa forma, tem feito um efeito em muitos sindicatos aí, diminuiu. Então, eu queria que você, o tempo da gente está acabando, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os filiados do Sindicep, o que esperar nessa luta toda, o que esperar do governo e das ações do sindicato em defesa dos servidores. Bom, o que esperar do governo? Só miséria, só pancada no espinhaço. Não tem nada de bom desse governo para o funcionalismo, não tem nada de bom desse governo para os trabalhadores. Até mesmo as chamadas carreiras típicas do Estado, que tinham ilusão e que iam ser privilegiadas, não estão sendo. As únicas que estão sendo lá é militar, porque o presidente é militar, né? Então ele está legislando em causa própria, né? Diplomatas e juízes, que é o que ele, promotor, que é o que ele tem medo de botar ele na cadeia e a família dele. Então, só esses que ele está dando alguma coisa. Aliás, dando não está enfrentando. Ele tentou enfrentar e por para cima dele, ele teve que recuar, né? Agora, o restante do servidor público, o Barnabé, esse cara tem desejos de perseguir Barnabé. Tem desejo de perseguir. São os principais prejudicados com a reforma administrativa proposta pelo governo federal. E, então, não há o que esperar dele. E do que esperar dos sindicatos, continuar a luta, continuar a defesa dos nossos direitos, por um Brasil justo, por uma administração pública que preste um serviço de qualidade para a nossa população, uma escola pública digna, uma saúde pública que atenda de fato. Isso nós vamos continuar lutando. Está aí o SUS, se não fosse o SUS, o povo estava morrendo muito, 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 muito mais do que está morrendo de Covid-19, graças ao Sistema Único de Saúde Pública do Brasil. E, inclusive, se tornou mais uma vez referência no mundo inteiro, todinho, quando falam de vacina, dão o Brasil como exemplo, o sistema de saúde, embora muito perseguido no atual governo, mas o SUS está dando a sua resposta. E quero deixar aos nossos filiados e à população maranhense, que declarou-se no último censo 76% de negros ou pardos, né? Então deixar aqui também, hoje no Dia da Consciência Negra, nós temos muitos servidores públicos negros, embora os negros e as mulheres continuem não ocupando os espaços de poder na administração pública, é muito melhor do que na iniciativa privada, mas está longe do necessário, né, para fazer a inclusão justa e correta, pelo menos equiparar ao percentual da população com o percentual dos cargos ocupados, né? E desses 76%, apenas 57% estão ocupando o espaço. A população não negra, que é 26%, está ocupando 43% dos cargos. Quer dizer, quando é da população que manda,
os cargos é maior do que a quantidade de pessoas. Quando é o contrário, né, também é o contrário, né, quando a população é a maioria, que é os negros que são discriminados e perseguidos, eles ocupam menos cargos em relação à população. Então, quer dizer, é isso que nós precisamos superar no Brasil. Então, um abraço a todos os servidores públicos, um abraço a todos os negros Dandara, a todos os negros Zumbi, a todos aqueles que lutam por liberdade e por os direitos, por igualdade. Nós não queremos nem supremacia de branco sobre o negro, nem supremacia de negro sobre o branco, nem de amarelo sobre vermelho, nem de vermelho sobre verde. Queremos igualdade, queremos uma sociedade onde todos tenham as mesmas oportunidades, as mesmas chances, e cada um desempenhe conforme o seu desejo, sua vontade e sua capacidade. É isso aí, um abraço a todos e muito obrigado. Queremos agradecer a participação e os esclarecimentos prestados pelo secretário de Política Sindical e Formação da Condicef, Walter César Figueiredo. Queremos agradecer também aos nossos ouvintes e seguidores no Facebook pela companhia. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web. E viva Zumbi!